Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 20. E o meu desejo é caminhar com os irmãos nesse texto, olhando para alguns princípios, olhando para algumas atitudes que nós podemos ter e que nós precisamos ter. 3 atitudes que na nossa vida nós precisamos desenvolver para que de uma forma ou de outra, seja numa brincadeira, seja no trabalho, seja no ministério, e cá entre nós o louvor estava maravilhoso, a equipe de louvor, parabéns, tá? Que vocês continuem servindo a Cristo com essa alegria, com essa dedicação, e fico muito feliz de ver uma equipe de louvor servindo a Cristo hoje, e cá entre nós, tá? Sei que está filmando e não tenho problema com isso se ficar, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de vocês que decidiram seguir com todo o programa, seguir com todas as músicas, independente do número de pessoas. A minha decisão, quando o Onéas falou, eu falei, se tiver uma pessoa, eu vou pregar a mesma pregação que se tivesse 1000 pessoas, independente da quantidade. Porque o nosso privilégio é servir ao Senhor. Então, Deus continue abençoando vocês, tá? Deus continue usando vocês. Efésios capítulo 5, verso 15 a 20 vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e a transformar esse entendimento e compreensão em prática. Nos ajuda a viver uma vida que te glorifica, Pai. Abre os nossos corações e nos ajuda a fazer a Tua vontade continuamente. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, 3 atitudes dentro desse texto que nos leva a glorificar ao Senhor. 3 atitudes que nos levam a viver com alegria, e essa alegria, esse estilo de vida vai nos levar a glorificar ao Senhor. E a primeira atitude é: seja sábio. É viver de forma sábia. Verso 15, 17 e 18. Ele nos desafia a vivermos com sabedoria. Provérbios vai nos mostrar as características do sábio. O sábio, ele vai buscar correção. Provérbios 15, verso 3. Ele aprende com facilidade. Provérbios 10, verso 8. Ele evita o mal. Provérbios 14, verso 16. E as características do insensato? Provérbios também vai nos mostrar as características do insensato. O insensato, ele despreza o ensino. Provérbios capítulo 1, verso 7. O insensato, ele tem resposta para tudo. Provérbios 26, verso 4 e 5. E ele carrega consequências do passado. Provérbios 17, 25. Essa é a diferença entre o sensato, ou seja, entre o viver com sabedoria, entre o sábio e o insensato. O verso 15 inicia com a seguinte instrução: cuidado com a maneira como vivem. Nesse momento, Paulo está chamando a nossa atenção. Ei, olha para o Senhor, olha para a sua vida, observa como você está vivendo. Ei, como é que você está andando, o que você está fazendo?
Toma cuidado com suas atitudes. Paulo está falando assim para nós, queridos, observa as suas atitudes, observa como você está vivendo, preste atenção no que Deus está lhe mostrando, fuja do caminho errado, fuja do mau caminho, fuja das ofertas que o mundo te dá, fuja das armadilhas de Satanás, tenha cuidado com as pessoas com quem você anda, tenha cuidado com as coisas que você faz. Ei, fica atento. O insensato, ele anda por sua própria conta. Já o sábio, ele busca conselhos dos mais velhos, dos pais. É um jovem olhando para os pais, olhando para tudo que está acontecendo e vai buscar conselho nos pais. É o mais velho indo buscar conselho naquele que é mais sábio, ou naquele que é mais maduro espiritualmente. Nós não estamos falando de idade. Tem a ver com idade? Tem. Então, por exemplo, o Samuca vai procurar orientação primeiro em quem? No pai. Mas, de repente, uma pessoa que já tem seus 60, 70 anos de idade, ele vai procurar orientação no pai, talvez ele já não tenha pai mais. Ou talvez o pai não é convertido. Em quem ele vai buscar ajuda? Conselho. Ele vai buscar conselho naquele que é mais maduro espiritualmente, que tem mais conhecimento bíblico, que vai poder ajudá-lo com sabedoria. O insensato vive para seu próprio prazer. O sábio se guarda para as coisas de Deus. Ele se preserva para fazer as coisas que vai glorificar a Deus. Ele não fecha um negócio porque aquilo vai contra a vontade de Deus. Porque aquilo que ele está fazendo, está sendo proposto, é pecado. Então ele não aceita aquela negociação. Ele vive com sabedoria. O insensato não respeita os pais. Mas o sábio, ele honra os pais. Ele respeita os mais velhos. Ele considera o seu próximo. O insensato, ele vive na mentira. O sábio anda na verdade e não tem do que se esconder. Percebe a diferença entre o insensato e o sábio? Querido, nós somos chamados a ser sábios e viver como sábios. Não é ser sábios aos nossos próprios olhos, não é ser sábios apenas para nós, mas viver como um insensato. Não é ser sábio aqui na igreja e virar as costas e viver como um insensato lá fora. Não é ser sábio lá no mundo, conforme o padrão do mundo, e depois ser um tolo dentro da igreja. Tá, olhei, mas como assim? Porque lá fora você é tão sábio, a pessoa é tão sábia, conforme o padrão do mundo, que trapaceia, que anda de forma errada, aí chega aqui dentro, quer se passar pelo bonzinho, o sabe tudo, o espiritual. Ele não se passa de tolo, porque Deus está vendo. O fato é que nós somos chamados a viver com sabedoria, desenvolver a sabedoria em Deus. Deus está usando a vida de Paulo para nos mostrar que uma vida com sabedoria vai nos levar a desfrutar das alegrias da vida do Senhor, e não no mundo. Nós, queridos, viver com sabedoria nos leva a desfrutar de uma alegria no Senhor, ao qual o mundo não compreende. O mundo não compreende. Mas quando nós nos alegramos no Senhor, quando a nossa vida está aos pés do Senhor e nós estamos vivendo para a glória dEle, estamos fazendo escolhas onde Ele é glorificado, nós não temos preocupações com consequências problemáticas. Quer um exemplo? O casal de namorado vai lá, tem relação sexual antes do casamento e a moça fica grávida. E agora? A consequência vai acompanhar esses dois jovens para o resto da vida. Não, mas olha só, agora eles casaram, resolveu tudo. Ok. Aí a criança olha e fala assim, nossa, mamãe, quantos anos eu tenho?
Ah, tem 10 anos. Quantos anos a senhora tem de casada? Vou fazer 10. É bem isso mesmo. A criança vai falar assim: ué, então a senhora casou, já estava me esperando? Percebe? Isso vai acontecer. É consequência de uma vida insensata. Mas o sábio não sabe, ele vive com alegria, porque ele decide fazer o que é correto. E usando o mesmo exemplo, esse casal de namorados vai decidir fazer o quê? Esperar o casamento para aí sim se alegrar no relacionamento, na intimidade deles, que vai glorificar ao Senhor por meio da vida deles. O sábio, ele escolhe por onde anda, ele foge do mal, não se deixa ser dominado pelas coisas desse mundo. Ele busca aprender e ter conselhos de pessoas mais sábias no Senhor. Ele não tem medo de fazer perguntas. Recentemente um rapaz me ligou e falou assim: Orley, eu preciso conversar com você. Falei, tá bom. O que manda? Ele falou, não, você tem um tempo de pelo menos 1 hora para a gente conversar? Falei, rapaz, agora não vai rolar não, mas tal hora a gente consegue, porque daí eu consigo, e eu já vi que o assunto é sério. Ele falou, sim, o assunto é sério. Aí ele me ligou na hora que nós combinamos, ele falou assim, então, eu tenho um convite para o ministério, e eu não sei o que fazer. E eu já conversei com tal pessoa, tudo pessoas que eu conheço. Ele foi citando porque são pessoas que eu conheço. Mas eu queria ouvir você. Você já anda comigo há 2 anos. A gente está sempre junto conversando. E eu queria ouvir você. O que você me fala sobre isso? Conversamos ali bastante. Nós ficamos quase 2 horas conversando. E eu deixei vários fatores, vários pontos para ele pensar. Esse é outro rapaz, tá? Não é aquele do primeiro exemplo de hoje, não. Da semente. Esse é outro rapaz. Quando foi 2 semanas atrás, eu fui no acampamento. Quem que eu encontro lá? Esse rapaz, servindo lá. Olhei, preciso falar com você. Falei, fala. Não, olha só, eu vou dizer só o resultado, mas depois eu preciso um dia marcar para a gente tomar um café e conversar, e eu quero te contar os desdobramentos. Ele aceitou o convite para o ministério. Dentre tantas possibilidades, ele decidiu aceitar aquele convite ministerial. Ele foi procurar conselhos em pessoas que já estão envolvidas com o ministério, tanto pastores, missionários, pessoas que estão envolvidos na igreja, mas não são no aspecto integral. Mas ele foi buscar conselhos antes de tomar uma decisão. Isso nos ajuda a dar passos com sabedoria. Sabe por quê? Porque o sábio, ele ama o Senhor. Ele tem intimidade com Deus. Ele busca viver uma vida de relacionamento real com o Senhor. E assim tem condições de entender o direcionamento dele para a sua vida. O sábio, ele busca ter relacionamento pessoal com Deus. Não é simplesmente aos domingos, no quarta ou quinta, no culto de oração. Não, ele vai para a Bíblia, ele tem seu tempo de oração. Sabe o que ele faz? Ele aproveita a vida com sabedoria. O sábio tem condições de aproveitar a vida com sabedoria. E aí nós entramos na nossa segunda atitude, que é aproveite a vida. O mundo diz assim: aproveita a vida e faça o que você quiser. Deus vai dizer para nós: aproveite a vida e glorifique ao Senhor. Porque se nós aproveitarmos a nossa vida para glorificarmos ao Senhor, nós vamos fugir do pecado. Nós vamos fugir das coisas do mundo. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Isso não significa que podemos fazer tudo que o mundo
nos apresenta, tudo que o mundo nos dá como oportunidade. Mas nós temos que aproveitar todas as oportunidades ao máximo para glorificar a Deus. Fugindo do pecado, fugindo das tentações, amando o Senhor de todo o nosso coração, dando passo onde cada vez mais podemos desfrutar da alegria no Senhor. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas conversas, aquilo que nós planejamos e sonhamos como futuro, aquilo que nos traz alegrias e não tem a ver com conquistas materiais. Quer ver uma coisa? Onés, neném nasceu 3 dias, né? Terceiro dia hoje. Ele está meio perdido porque não dorme direito, faz parte. 3 dias. Você tem 3 filhos, certo? Se você comparar com todas as bênçãos financeiras que Deus já te deu, e você comparar com você receber um filho nos braços, qual que te dá mais alegria? Os filhos. Eu lembro de cada uma das minhas 2 filhas, do nascimento delas. Eu estava lá no parto. Queridos, não tem dinheiro no mundo, que nos traga alegria maior do que nos alegrarmos no Senhor, do que vivermos o nosso relacionamento com o Senhor, desfrutarmos nele, confiarmos nele e viver com intensidade, aproveitar a vida ao máximo. Para quê? Para glorificar o Senhor. Aproveite a sua vida, não importa quanto tempo você tem de vida. Não importa se você ainda tem 100 anos para viver ou se você acha que você só tem mais 20. Não importa. Viva todos os dias da sua vida para glorificar ao Senhor. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós teremos. Nós não sabemos quanto tempo de vida Deus ainda vai nos dar. Um amigo nosso perdeu a filha, a filha dele tinha 11 anos de idade. 11 aninhos de idade. Uma criança. A nenê, isso tem uns 2, 3 anos que ela faleceu. Esse ano nasceu a 3ª filha dele. Não é uma troca, de forma nenhuma, não estou dizendo isso. Não é uma troca. Mas a vida não parou. Eles continuam caminhando. Não importa quanto tempo nós temos nessa terra. O que importa é que nós precisamos viver para glorificar ao Senhor, aproveitar ao máximo. O verso 16 vai dizer justamente isso. Olha só como é que o verso 15 começa. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como um insensato, mas como um sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Esse aproveitando ao máximo cada oportunidade tem a ver com o quê? Com viver com sabedoria. Então viva com sabedoria. Aproveite ao máximo para glorificar ao Senhor. O sábio não fica preso nas suas tristezas e maldades deste mundo. Ele olha para o Senhor, busca nele um estilo de vida que reflete a grandeza do Senhor. Queridos, nós vamos passar por dificuldades, por desafios, por tristezas. Nós vamos passar por coisas que nós não esperamos. Mas se a sua alegria estiver no Senhor, se o seu olhar estiver no Senhor, se a sua convicção ela estiver no Senhor, você não se abaterá. Vai vir a tristeza? Vai. Nós temos sentimentos. Vai vir um momento de angústia? Vai. Mas nós vamos nos voltar para o Senhor e buscar nele as respostas, a ajuda, e buscar nele
tudo aquilo que nós precisamos para glorificar ao Senhor. Os nossos olhos estarão voltados para o Senhor e não para o sofrimento. Se nós desenvolvermos um estilo de vida onde o nosso alvo é glorificar ao Senhor, eu vou aproveitar todas as oportunidades para estar mais perto de Cristo, para estar mais perto do Senhor, para que a minha vida seja testemunho da glória do Senhor, da graça do Senhor, e um testemunho de alegria, que mesmo diante das dificuldades, nós vivemos em alegria. Ah, Orley, você não sabe o que eu estou passando. Talvez não. E glória a Deus por isso, tá? Porque eu não sei de todas as coisas. Se você não compartilhou comigo, eu não vou saber. Mas Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que cada um está passando. Que a nossa alegria não está condicionada ao desafio que nós temos pela frente, as dificuldades ou as tristezas que temos no caminho. A nossa alegria está condicionada no nosso relacionamento e confiança no Senhor. É por causa dele, os nossos olhos voltados para Ele, os nossos olhos fixos no Senhor e não nas coisas desse mundo. E aí nós vamos descobrir uma alegria que o mundo não entende. E nós vamos aproveitar todas as oportunidades para glorificar ao Senhor. Eu vi uma postagem do pastor Onéas sobre a Marilis. Como é que estava lá, que ela acorda já fazendo o quê? Acorda no modo patati. Muitos jovens não vão entender o que é o modo patati. Nem o patatá, mas tudo bem, né? Aí você olha e fala assim, poxa, no meio de tudo que eles estão vivendo, ela já acorda feliz. Ela já acorda disposta a brincar. Por quê? E aí, se eu estiver errado, você me corrige. Tá? Não tem problema com a filmagem, não. Por causa do Senhor, não é? Por causa do Senhor. Isso não é para engrandecer ela, não é para engrandecer a família do pastor, não. Eu estou usando um exemplo que vocês estão vendo, tudo que eles estão passando, mas olhar para o Senhor, esperar no Senhor, viver para a glória dEle, manter os olhos fixos nele, aproveitando cada oportunidade para glorificar ao Senhor, para ser feliz no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a nossa segunda atitude. Aproveite ao máximo a sua vida para glorificar ao Senhor. E dessa forma chegamos na nossa terceira atitude. E a nossa terceira atitude é gratidão. Nós costumamos pedir muitas coisas. Nós acostumamos a viver de forma que a gente pede muito. E é natural. Desafios vêm, lutas vêm, mas o fato é o quanto nós estamos desenvolvendo a gratidão na nossa vida. O sábio que aproveita todas as oportunidades da sua vida para glorificar ao Senhor, ele vive com gratidão, ele é grato ao Senhor por todas as coisas. Verso 19 e 20. Louve a Deus por tudo que Ele já fez por você. Cante de coração como se você estivesse falando com Ele o quanto você o ama. Se você é como eu, você tem uma voz sensacional para cantar, né? Bem escondidinho, para ninguém ouvir. Mas tem umas pessoas que têm uma voz sensacional para todos ouvirem. Mas independente da sua voz, louve o Senhor. Fala com Ele, agradeça a Ele. Primeiro, porque Ele te salvou. Segundo, porque é Ele quem te dá todos os motivos para você ser feliz. O sábio aproveita bem sua vida para ser grato e glorificar ao Senhor por meio de seus cânticos e declarações pessoais para Ele. O sábio expressa sua gratidão a Deus Pai por meio de suas conversas e atitudes na igreja
e fora da igreja. Não são as coisas deste mundo que traz alegria para ele, mas são as coisas de Deus. O sábio vive com alegria e ele é uma pessoa grata. Ele é direcionado pelo Espírito a viver com gratidão. Dar graças a Deus por todas as coisas. Sim, por todas as coisas, mesmo diante de problemas, dificuldades, perseguições ou qualquer outra coisa. Ah, Orley, mas como é que eu vou dar graças a Deus? Como é que eu vou ser grato pelas dificuldades que eu passo? Nos seus dias de alegria, que você não tem nenhuma dificuldade, está tudo bem, você olha e fala, nossa, hoje não tenho nenhum problema. O que você faz? Você descansa, né? Até das suas orações. Nós temos esse hábito. Descansa até mesmo da leitura bíblica. Fala assim, nossa, hoje eu vou descansar mesmo, não vou fazer... Queridos, não estou dizendo que assim, a gente não possa passar um dia sem fazer uma leitura bíblica, não é isso, tá bom? Não vamos ser hipócritas aqui. O fato é, eu também não quero entrar numa caixinha e colocar a situação assim, não, se eu não ler a Bíblia eu não sou salvo, não é isso, tá bom? O fato é que muitas vezes, quando está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, a gente nem lembra de agradecer a Deus porque está tranquilo as coisas. Mas quando nós estamos passando por um problema, a gente passa o dia inteiro falando com Deus. Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Deus tem misericórdia disso, Deus tem misericórdia daquilo. Deus, olha a situação que está. Poxa, Deus, as coisas não se resolvem. Então nós devemos ser gratos a Deus, até mesmo quando nós estamos passando por situações que nos colocam mais perto dEle, na dependência dEle, no relacionamento com Ele. Porque, queridos, nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. O nosso Deus, Ele é poderoso para transformar a nossa vida a qualquer momento. E Ele transforma. Com quantos meses a neném nasceu? Quantos meses de gestação? 8 meses. Nem precisou ir para a UTI, não é? É normal? A minha pergunta é normal, dentro de todo o quadro, a criança nascer e não precisar ir para o UTI para poder ser acompanhada, para depois liberar? Não é normal. Senão não teria uma médica lá da UTI neonatal. Porque o normal é o quê? Vamos levar para a UTI, acompanhar, ver se realmente está tudo ok e tudo mais, para depois liberar. Mas olha, mesmo no meio de toda essa situação, já está em casa. Glórias ao Senhor por isso. Deus continua cuidando, irmãos. O fato é que nós precisamos ser gratos a Deus pelas coisas que vivemos, por aquilo que Ele nos abençoa, por aquilo que Ele nos protege, por aquilo que Ele nos capacita a viver, porque não é Ele quem coloca o mal na nossa vida, mas Ele nos capacita a passar pelas adversidades desse mundo. Afinal de contas, nós estamos num mundo que é caído. A gratidão é por causa dos feitos do Senhor, diante de qualquer situação, em todas elas, nos feitos bons, nos cuidados do Senhor, na provisão dEle, no cuidado em trazer com saúde para casa, e agora nos cuidados em caminhar com tantas coisas que são necessárias. Quando olhamos para todos os problemas narrados na Bíblia, podemos ver que Deus foi a solução para todas as pessoas e elas se achegaram a Ele, mesmo que diante de sofrimentos. A nossa vida não é diferente. Mas o fato é que nós precisamos ser gratos por causa daquilo que Deus faz. O nosso louvor e gratidão a Deus Pai é por quem Ele é, e não por termos as coisas que queremos. Não é por causa do que queremos, mas por causa de quem Ele é. Como é bom, irmãos, podermos conversar sobre as bênçãos do Senhor, louvar, reconhecer os seus feitos nesse mundo.
dando graças, dando louvor, dando atenção pelos feitos dele. Isso é maravilhoso. Nós somos desafiados a glorificarmos ao Senhor, a sermos gratos ao Senhor. Primeiro porque nós temos a verdadeira esperança. Ele é a luz para a nossa vida. Primeiro porque nós temos a esperança de que um dia nós estaremos com Ele, a garantia de que um dia estaremos com Ele. Todo aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse estará com Cristo na eternidade. É garantido. E depois por todas as coisas que Ele nos capacita nessa terra. Porque muitas das coisas que a gente faz, a gente só consegue por meio do Espírito Santo. Alegre-se no Senhor. Viva com intensidade no Senhor. Glorifique ao Senhor. Viva com sabedoria. Seja sábio. Aproveite ao máximo e seja grato ao Senhor por todos os feitos dele. Conclusão. Somos chamados a viver sabiamente nessa terra. E para isso devemos nos encher com o Espírito de Deus, sem deixar que o mundo ou qualquer outra coisa nos controle, mas que sejamos controlados pelo Senhor. Nosso estilo de vida precisa estar centrado no Senhor, e por isso poderemos desfrutar das oportunidades nessa terra para refletir o Senhor, onde estivermos, glorificando ao Pai por quem Ele é. Queridos, quando nós nos enchemos do Senhor, quando nós entendemos que ao reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele passa, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós vivemos esse relacionamento com o Espírito Santo, nós não nos embriagamos com as coisas desse mundo, mas nós cada vez mais nos envolvemos com o Senhor, cada vez mais nos relacionamos com o Senhor, e Ele nos capacita a viver uma vida que Deus é glorificado por meio da nossa vida. Aplicações. Não deixe que nada deste mundo lhe controle, mas seja controlado pelo Espírito Santo. 2. Reconheça o Senhor por quem Ele é, não pela percepção do mundo. Reconheça o Senhor por quem Ele é. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor por meio de oração, leitura bíblica e relacionamento com pessoas maduras na fé. E por fim, se disponha a ser acompanhado. Se você já é acompanhado, amém, glória a Deus. Seja discipulado. Tenha alguém para andar junto com você. Se você tem condições, ande com alguém, invista na vida de alguém. Cresçam juntos, amadureçam juntos. Viva para a glória do Senhor. Queridos, nós precisamos pôr tudo isso em prática. E o meu desejo é que você possa viver a sua vida para glorificar ao Senhor. Que todos nós possamos viver para glorificar o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez. Pai, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor resgatou a nossa vida por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela obra de Cristo ali na cruz, morte, a sua ressurreição, a certeza que temos vida eterna por meio dele, por causa dele. Mas enquanto não chega o momento de nos encontrarmos face a face com o Senhor, Pai, que nós possamos viver nossa vida aqui nessa terra, glorificando ao Senhor, aproveitando ao máximo todas as oportunidades para testemunhar do Senhor, para glorificar ao Senhor, para testemunhar da tua bondade, Pai, do teu amor e da tua graça. Que nós possamos viver um estilo de vida onde o Senhor é o primeiro e o mais importante,
em nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.